Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, em mais um dia na vigilância, na oração, sempre segundo aquele que nós depositamos a confiança no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão de coração herdou tudo do Pai, juramento eterno, que não se arrependeria. O maior abençoou o da promessa, aonde todo aquele que persevera, segundo o seu Espírito, somos cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Vivemos não por vista, mas por promessas excelsas daquele que tudo opera e executa, aonde por depositar a confiança no Senhor, Ele é aquele que nos direciona, tanto em palavras como em atitudes. O confessa de boca, mas demonstra pelo bom proceder que houve um entendimento, e o entendimento é desviar do mal. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Sujeitai-vos ao Senhor e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não há tentação que sobrevenha da própria carne, e ele já levou sobre si. Pelas suas pisaduras nós somos curados, restaurados. Não há tentação da qual que ele venha permitir com que não venhamos a vencê-las, porque o seu Espírito já o venceu. Já trouxe juízo sobre o maligno, o príncipe do poder do ar, do qual ele outrora era como escama nos nossos olhos, para que não, a palavra diz, o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo. Mas ele, como que um colírio, nos ungiu e abriu a nossa visão, assim como outrora não estávamos a ouvir o Espírito, que a fé vem pelo ouvir o Espírito, as boas novas, o Espírito de Cristo, e quando ouvimos e praticamos, aperfeiçoa a nossa fé, assim como contemplamos que o universo foi formado por ele, dele, por ele, para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. E ele viu que era bom, através das boas obras da qual contemplamos, aquilo tudo que ele formou, ele aperfeiçoou a fé e viu que era bom, assim como nós sempre estamos sendo seus imitadores e aperfeiçoando a nossa fé, e jamais podados por conta da incredulidade. A incredulidade vem com aqueles que, ainda que o conheciam e praticava-se as obras no primeiro amor, ainda que receberam os dons irrevogáveis, já não são possíveis de o justificar, se agora está o traindo, não há mais fidelidade. Ele não nega a si mesmo e continua sendo fiel para os julgar com justiça, com equidade, na imparcialidade, e exercer o direito, aquele que nos ensina. Antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa contender com ele. Ele é aquele que ensina. Faz como quer. Onde estava tu que queira instruir aquele que tudo opera e executa, quando se firmava uma porção de terra seca sobre as águas, o fundamento, aquele que andou sobre as águas, e ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, nos faz, através do seu Espírito, andar sobre as águas. Aqueles que não há impossibilidade, tudo é possível aquele que crê, tudo posso naquele que me
fortalece, não há impossibilidade para aqueles que creem naquele do qual o Deus Altíssimo lhe outorgou o poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e ele é aquele que nos concede, aonde ele disse: Tomé, porque me viste, crestes, de agora em diante bem-aventurados que não viram e creem, farão as mesmas obras, obras maiores, porque ele é aquele que disse com o corpo ressurreto, aquele que esteve morto, que passou pela morte de cruz, e o Pai o justificou ao terceiro dia. Não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, e ele vos enviará em meu nome o outro Consolador, o advogado, o batismo com Espírito e com fogo, a unção que despedaça todo jugo, aqueles que permanecem dia após dia combatendo um bom combate segundo a fé, opera em nós juntamente com as obras de justiça e jamais se desfalece, tampouco se retrocede às atividades de outrora, mas sempre como um novo homem, uma nova mulher, aqueles que permanecem a unidade da fé num só batismo, num só coração, num só espírito, numa única mentalidade, a saber, a de Cristo, o coração sempre contrito e arrependido, do qual ele não despreza, faz morada em nós, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e os rins, que é o caráter, sendo sempre aperfeiçoados, daqueles que não têm que se envergonhar, assim como aqueles que se envergonham e permanecem com o coração embrutecido e não se aquebranta diante dele, ele disse: eu também sentirei vergonha de vós, aqueles que são covardes, mercenários, traidores na fé, assim como também ele diz que eles são confundidos e envergonhados. Para aqueles que perseveram com ele, estejais sempre sendo um bom testemunho pela condução do seu espírito, a fim de que caleis a ignorância dos insensatos. E até aqui nos sustém e nos ajuda o nosso Senhor. Meditai na palavra de dia e de noite, e vigiai e orai sem cessar, assim nos diz o Senhor.